Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Hoje inicio aqui a nova sala de leitura do canal Sala de Aulas, um projeto que eu tinha lá no começo do canal e que por alguma razão eu deixei para trás, mas que agora estou retomando porque é necessário que por meio da leitura a gente conheça vários textos, livros, artigos para compor ainda mais a nossa consciência política. E já que estamos às vésperas de 7 de setembro, o ano que nós iremos completar 199 anos de independência, acho legal iniciar a nova sala de leitura do canal Sala de Aulas, lendo essa obra muito legal de Laurentino Gomes, 1822, que é o mesmo autor do livro famosíssimo, muito lido, 1808, inclusive indicado pelo próprio Lula, que já leu essa trilogia. Sim, são 3 livros, 1808, 1822 e 1889. São 3 livros que todo brasileiro deveria ler, porque são maravilhosos. Então vamos lá? Começo aqui com o capítulo 1, vou pular aqui a introdução e o prólogo do livro, tá bom? Para a gente ir direto aos fatos, tá bom? E até o final do mês de setembro eu pretendo terminar a leitura deste livro com vocês, tá bom? Toda terça-feira teremos então a nossa sala de leituras, a nova sala de leituras. Vamos lá, capítulo 1 do livro 1822, obra de Laurentino Gomes, intitulada O Grito. O destino cruzou o caminho de Dom Pedro, em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16 horas e 30 minutos de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A causa do distúrbio intestinal é desconhecida. Acredita-se que tenha sido algum alimento mal conservado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou a água contaminada das bicas e chafarizes que abasteciam as tropas de mulas na Serra do Mar. Testemunha dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, subcomandante da Guarda de Honra e futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas memórias um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares, Dom Pedro se via obrigado a apear do animal que o transportava para prover-se no denso matagal que cobria as margens da estrada. A montaria usada por Dom Pedro nem de longe lembrava o fogoso alazão que meio século mais tarde o pintor Pedro Américo colocaria no quadro Independência ou Morte, também conhecido como O Grito do Ipiranga. A mais conhecida cena do acontecimento. O coronel Marcondes se refere ao animal como uma baita gateada. Outra testemunha do padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira cita bela besta baia. Em outras palavras, uma mula sem nenhum charme, porém forte e confiável. Era esta a forma correta e segura de subir a Serra do Mar naquela época de caminhos íngremes, alameados e esburacados. Foi, portanto, com um simples tropeiro coberto pela lama e a poeira do caminho, às voltas com as dificuldades naturais do corpo e de seu tempo, que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. A cena real é bucólica e prosaica, mais brasileira e menos épica do que a retratada no quadro de Pedro Américo. E ainda assim importantíssima. Ela marca o início da história do Brasil como uma nação independente. O dia 7 de setembro amanheceu claro e luminoso nos arredores de São Paulo. O litoral paulista, porém, estava frio, úmido e tomado pelo nevoeiro.
Faltava ainda 1 hora para nascer do sol quando Dom Pedro saiu de Santos, cidadezinha de 4.781 habitantes na época, onde passara o dia anterior inspecionando as 6 fortalezas que guarneciam as estradas pelo mar e visitando a família do ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. Sua comitiva era relativamente modesta para a importância da jornada que iria empreender. Além da guarda de honra, organizada nos dias anteriores de forma improvisada nas cidades do Vale do Paraíba, enquanto viajava pelo Rio de Janeiro a São Paulo, acompanhavam Dom Pedro Coronel Marcondes, o padre Belchior, o secretário itinerante Luiz Saldanha da Gama, futuro marquês de Taubaté, o ajudante Francisco Gomes da Silva e os criados particulares João Carlota e João Carvalho. Eram todos muito jovens, a começar pelo próprio Dom Pedro, que completaria 24 anos e 1 mês depois. No dia 12 de outubro, Padre Belchior, com a mesma idade, nascido em Diamantina, era vigário da cidade mineira de Pitangui, maçom e sobrinho de José Bonifácio. Virou testemunha do grito do Ipiranga por acaso. Eleito deputado por Minas Gerais para as Cortes Constituintes Portuguesas, convocadas no ano anterior, deveria estar em Lisboa, preparando ou participando dos debates. A delegação mineira, porém, foi a única a permanecer no Brasil em virtude das divergências internas e da incerteza a respeito do que se passava em Portugal. Saldanha da Gama, de 21 anos, era, além de secretário itinerante, camareiro e estribeiro-mor do príncipe. Tinha o privilégio de ajudá-lo a se vestir e a montar a cavalo. Com 29 anos, Francisco Gomes da Silva, também chamado de Uxalaça, palavra que significa zombeiteiro, gozador ou piadista, acumulava as funções do amigo, secretário, recadista e alcoviteiro de Dom Pedro. Segundo o historiador Otávio Tarquínio de Souza, ou seja, era um faz-tudo, encarregado de arranjar mulheres para o príncipe, proteger seus negócios e segredos pessoais e de defendê-lo em qualquer circunstância, por mais difícil e escusa que fosse. Marcondes, o mais velho de todos, tinha então 42 anos. Nas primeiras 2 horas, ainda sobre a luz difusa do amanhecer, a comitiva percorreu de barcos, canais e rios de água escura dos manguezais entre Santos e o porto fluvial de Cubatão, vilarejo com menos de 200 habitantes ao pé da Serra do Mar. Neste local, Dom Pedro encontrou os animais selados e o restante da guarda que o acompanharia até São Paulo. A subida da serra, porém, teve de ser retardada, prostrado pelos problemas intestinais. O príncipe refugiou-se na modesta estalagem situada à beira do porto. Maria do Couto, responsável pelo estabelecimento, preparou-lhe um chá de folha de goiabeira, remédio ancestral usado no Brasil contra diarreias. A ação do chá apenas aliviou temporariamente as dores do príncipe, mas deu-lhe ânimo para prosseguir a viagem. No meio da manhã, a comitiva começou a lenta subida pela calçada de Lorena. Era uma das mais sinuosas e pitorescas estradas do Brasil, batizada com o nome do capitão-general Bernardo José de Lorena, que mandara construir em 1790, seguindo a antiga trilha dos padres jesuítas, suportava o incessante tráfego das tropas de mulas que desciam e subiam a serra com mercadorias do Porto de Santos. Tinha 8 quilômetros de extensão, 3 metros de largura e mais de 180 curvas de zigue-zague debruçadas sobre o precipício. A subida era tão íngreme e perigosa que os viajantes levavam pelo menos 2 horas para chegar ao topo da serra. Ao passar por ali 17 anos mais tarde, o missionário metodista americano Daniel Kinder anotou: ouvia-se primeiro a voz áspera dos tropeiros, tocando seus animais, o ecoar tão acima das nossas cabeças que parecia sair das nuvens. Depois,
Ouvia-se o claque-claque das patas ferradas dos animais nas pedras e avistavam-se as mulas no esforço de se segurarem na ladeira, parecendo arrastadas pelos pesados fardos que carregavam. Era preciso afastar-se para o lado da estrada e deixar passar os diversos lotes das tropas. Logo o tropel das mulas ia desaparecendo e também as vozes dos tropeiros e dos camaradas perdiam-se abaixo na floresta. O francês Hércules Florence, que também percorria a calçada de Lorena em 1825, 3 anos depois da independência, registrou que Cubatão era um entreposto comercial muito frequentado, embora não passasse de uma povoação com 20 ou 30 casas. Nos 8 dias em que permaneceria no local, viu chegar diariamente 3 ou 4 tropas. Eram, segundo ele, comboios bem organizados, compostos por 40 a 80 mulas e dividido em lotes menores de 8 animais que ficavam sob a responsabilidade de um tropeiro. Desciam de São Paulo carregadas de açúcar bruto, aguardente e tocinho e retornavam com sal, vinhos, portugueses, vidros e ferragens, relacionou Florence. Achou a subida da serra péssima devido à pavimentação ruim, feita de grandes lajes que se deslocavam facilmente sobre o peso das tropas e tornavam a jornada muito cansativa. Galgamos a metade do caminho a pé, a fim de poupar os nossos animais, relatou. A cada passo das bestas paravam ofegantes de cansaço. Do alto da serra, levavam-se mais 6 horas para atravessar o trecho do Planalto em direção à capital paulista, incluindo a parada de 1 hora de almoço e de descanso. Por isso, só ao cair da tarde daquele 7 de setembro, a comitiva chegou à colina do Ipiranga, por ordem do príncipe, que mais uma vez se vira compelido a interromper sua jornada devido às cólicas intestinais. A guarda de honra se adiantara e o esperava em uma da venda situada 600 metros mais à frente, junto ao riacho que ficaria famoso antes mesmo daquele anoitecer. E aqui eu termino o episódio número 1 da nova sala de leituras do canal SDA. Espero vocês para a continuação desta leitura na próxima terça-feira. Curta, compartilha e se inscreva neste canal. Tchau!